Neste momento, gostaria de ratificar aqui meu apoio às propostas de pacto pelo emprego propostas pelo nosso presidente, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Propostas essas que visam apresentar sugestões de fomentar o debate com o governo federal, com os governos estaduais, legislativo e com todos os segmentos empresariais do país, com o objetivo de criar mecanismos que não lesem nem o trabalhador, nem o emprego. Estamos passando, é fato, um período de recessão e crise de toda a ordem. Dessa maneira, senhor presidente, mecanismos precisam ser criados e, sobretudo, colocados em prática para proteger e recuperar os índices de emprego e, dessa maneira, reaquecer a economia do nosso país. Corroboro, senhores colegas senadores, com a fala do presidente Renan Calheiros, quando afirmou que o Congresso não será um mero espectador nesse ajuste fiscal. Não pode ser. O Congresso é o próprio fiscal do ajuste. O que precisamos ter em mente, de maneira clara e objetiva, é que o momento atual exige de todos nós, das esferas de governo, dos trabalhadores e dos empresários, reunião de esforços no sentido de gerenciar a crise pela qual estamos passando. Contudo, senhor presidente, não é possível admitir que sejam impostos aos trabalhadores ainda mais os maiores sacrifícios, mesmo porque não é da classe trabalhadora a responsabilidade pelo atual momento pelo qual passa o país, e concordo com a colega senadora Rose de Freitas, presidente da Comissão do Orçamento da CMO, quando disse em seu pronunciamento na semana passada que, abre aspas, os trabalhadores unidos e o povo brasileiro, atentos, ajudarão o Brasil a sair deste momento dramático em que se encontra. Fecha aspas. Aqui, desta tribuna, gostaria de chamar a atenção para um comando constitucional existente desde 1946, em seu artigo 157, inciso 4º, qual seja a distribuição de lucros aos empregados. Senhor presidente, colegas senadores, a primeira iniciativa de incentivo à participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, que se tem notícia, se deu nos Estados Unidos no ano de 1794, mais precisamente nas indústrias de vidro, de propriedade de Bert Gladin, que viria a ser o secretário do Tesouro americano no governo de Jefferson e de Mendes. Já como política de governo, destaca-se o ato oficial de 1812, ainda com Napoleão Bonaparte, que estabelecia a participação dos artistas na comédia francesa, ou seja, no lucro daquela companhia. Entretanto, foi na segunda metade do século XIX que a ideia da participação dos trabalhadores nos lucros da empresa se consolida na França, por força de lei, e se dissemina por todos os outros países da Europa, notadamente na Inglaterra, na Suíça e Alemanha, tendo significativa adesão também nos Estados Unidos. De acordo com a enquete realizada ainda em 1896, havia no mundo 322 empresas que adotavam o sistema de participação dos trabalhadores nos lucros, sendo a maior parte localizada na Europa, especialmente na França. Contudo, nos Estados Unidos estavam presentes, naquela época, cerca de 23 empresas. Senhor presidente, no século XX, a ideia ganha maior força, disseminando para outros países. Ainda em 1917, o México adota uma legislação constitucional que previa, de forma compulsória, a participação dos lucros nas empresas agrícolas, industriais, comerciais e de mineração. A própria Igreja Católica manifestou-se em diversas oportunidades em favor de uma organização empresarial que privilegiasse a prática da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, reafirmadas em encíclicas papais de Pio XII e de João XXIII e do Papa João Paulo II. Mas, apesar dessa iniciativa, a questão da participação dos lucros não prosperou no Brasil, é verdade, a contento, e algumas experiências isoladas não conseguiram fazer disseminar a ideia.
ainda que a Constituição de 1946, como já citei anteriormente, estabelecesse a obrigatoriedade da adoção pelas empresas de mecanismo de participação nos lucros por parte dos trabalhadores. Tal dispositivo não chegou a ser regulamentado em lei. Gostaria, portanto, senhor presidente, de citar algumas experiências observadas em outras nações e que aqui merecem destaque. Note-se que países como Cuba, Espanha, Itália, México, Peru, Portugal tratam diretamente do tema da participação dos trabalhadores nos lucros da empresa. No que tange à legislação infraconstitucional, a participação nos lucros assume caráter compulsório na Bolívia, Chile, Equador, México, Peru e Venezuela. Dessa maneira, senhora presidente, o que para nós fica claro é que o processo de participação nos lucros aumenta o esforço do trabalhador, reduz a tensão entre o trabalho e o capital, além de promover uma melhoria no desempenho das empresas. Com base nessas constatações, propus a esta Casa o PLS 70 de 2015, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores no lucro e resultado das empresas. A proposta por mim apresentada, senhor presidente, visa dar efetividade ao comando constitucional contido no artigo 7º do inciso 11 da Constituição Cidadã, no que se refere à distribuição dos lucros aos trabalhadores e da efetiva contribuição para um debate nacional. Senhores e colegas senadores, o proposto no nosso projeto de lei visa contribuir com as medidas apoiadas por esta Casa para promover e fortalecer as relações de trabalho em nosso país. E acredito a classe empresarial, que tanto tem feito pelo crescimento da nossa nação, compreende esse momento difícil pelo qual estamos passando e continuará cumprindo sua nobre missão, justamente com os trabalhadores, para o desenvolvimento do nosso país. Para finalizar, senhora presidente, ainda dentro do nosso tempo, gostaria de citar aqui o escritor francês Saint-Exupéry, no seu livro Piloto da Guerra. Diz, abre aspas, cada um é responsável por todos, cada um é responsável, cada um é o único responsável por todos, fecha aspas. E nesse momento, devemos nos lembrar da nossa responsabilidade com todos e acredito que a distribuição de lucros é inegavelmente uma forma de transferência de renda que acaba por trazer vantagens por partes e pelas partes envolvidas. Somente isso, senhor presidente. Muito obrigado e deu com certeza para fazer o nosso pronunciamento no tempo devido.